Fala galera, chegando aqui com mais uma aula de Química, tá certo? Dessa vez vamos para o conteúdo de Termoquímica do segundo ano do ensino médio. Vamos falar agora sobre medidas de calor, tá bom? Vamos aprender como determinar a quantidade de calor que ocorre nas reações químicas, beleza? E para iniciar, nós vamos falar um pouquinho sobre o calor, né, gente? O calor, pessoal, envolvido nas transformações físicas e químicas, elas para serem medidas, elas dependem de um equipamento chamado de calorímetro, tá certo? O calorímetro é onde nós podemos determinar a quantidade de calor que está envolvido nas reações químicas. Bom, e para chegarmos ao valor da quantidade de calor envolvido nessas reações, nós temos que utilizar uma expressão da calorimetria, tá bom? Que é essa fórmula aqui, Q igual a M vezes C vezes ΔT, tá bom? Essa expressão ela nos mostra que a quantidade de calor que é absorvido ou liberado de um corpo, ela deve gerar apenas uma variação de temperatura, tá bom? Esse calor aqui, ele é chamado de calor sensível. Calor sensível é o calor que gera apenas uma mudança de temperatura de um corpo, tá bom? Então, a partir dessa expressão, nós temos, tá, que é o calor da reação, tá? Que pode ser medido em calorias, quilocaloria ou quilojoule também. M, a massa total das soluções, tá? Você vai somar todas as massas que vier presente na solução. C, o calor específico da substância na solução. Toda substância possui um calor específico. Por exemplo, o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, tá certo? E ΔT, ΔT é a variação de temperatura, tá bom? Para mim encontrar a variação de temperatura, eu tenho que fazer a diferença da temperatura final e da temperatura inicial, ou seja, temperatura final menos temperatura inicial, tá? TF, temperatura final, TI, temperatura inicial, tá bom, galera? Então, vamos para um exemplo. Bom, pessoal, agora nós vamos resolver um exemplo que é bem parecido com a primeira questão do exercício de vocês, tá? Vão acompanhando aí que é bem próximo, bem parecido, tá? Exemplo 1. Um calorímetro contém 520 gramas de água, tá bom? 500 massa igual a 520 gramas. Tá, gente? A massa geralmente vem em gramas, tá, pessoal? Se tiver em quilograma, você tem que transformar para grama, tá bom? Para transformar de quilograma para grama, você multiplica por 1000, tá certo? Um calorímetro contém 520 gramas de água. Nele ocorre uma reação que provoca o aquecimento dessa água de uma temperatura inicial, de 20 graus Celsius, para uma temperatura final de até 70 graus Celsius. Estão vendo aí, ó? Qual a quantidade de calor liberado na reação? Então ele quer saber a quantidade de calor liberado na reação. Sendo que ele coloca lá embaixo, ó, C, ou seja, o calor específico da água é igual a 1 caloria por grau Celsius, tá? Então ele quer que você encontre a quantidade de calor. É o seguinte, pessoal, nós vamos aqui pegar a fórmula, tá certo? E vamos substituir os valores. Que nós temos que encontrar M, a massa, 520 gramas, vezes calor específico da água, 1 caloria grau Celsius. O ΔT, que é a temperatura final menos a inicial, vai ficar 70. Vou colocar aqui a fórmula bem direitinho para não confundir. ΔT é igual a 70 graus Celsius, né? Temperatura final, gente, ó, menos 20 graus Celsius. Que vai dar o quê?
50 graus Celsius. Tá bom? Então, ΔT é igual a 50 graus Celsius. O que nós temos que fazer agora? Só fazermos a multiplicação, tá bom? Então, Q é igual a 520 gramas vezes 1 caloria grama grau Celsius, fica 520, né? Aí você vai e corta, as unidades são iguais, tá? Então, grama aqui e grama aqui eu corto. Fica 520 caloria graus Celsius vezes 50 graus. 520 calorias graus Celsius vezes 50 graus. Eu fiz a continha aqui, dá 26.000. Agora eu tenho que cortar grau aqui e sobra só caloria, tá bom? Que é a unidade de calor, de energia também, né? Se eu quiser transformar esse valor aqui em caloria para quilocaloria, tá? Eu faço o que? Eu divido esse valor por 1000 e eu encontro 26 quilocaloria, tá bom? Então, pessoal, sigam esse exemplo, olhem os próximos exercícios. Qualquer dúvida, podem me chamar que eu ajudo vocês, tá certo? Então, valeu e obrigado.